em conhecer ao Senhor. Bênção. Daniel capítulo 6, versículo 28 diz assim: assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro o persa. Olha para o teu irmão, diga: Deus vai te fazer prosperar. Quantos querem ser prósperos aí? Digam amém. Quantos querem dar uma guinada na sua vida financeira ainda esse ano? Então olha para o teu irmão, diga para ele: receba essa palavra. Deus vai te fazer prosperar. Amém? Glória a Deus, você pode se assentar. Quer aplaudir ao Senhor? Aplauda com vontade. Dê a Ele o seu melhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, a história de Daniel é uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. A palavra de Deus nos mostra que Daniel ele foi retirado da sua terra natal ainda jovem. Segundo alguns estudiosos, Daniel tinha aproximadamente 18 anos de idade quando foi levado cativo para a Babilônia. O rei da Babilônia era Nabucodonosor. Ele conquista o reino do sul, o reino de Judá, destrói Jerusalém, destrói o templo e leva o povo judeu cativo para a Babilônia. E no meio dos cativos a gente vê Daniel. O rei ele faz questão de que os escravos que trabalhariam no palácio fossem de linhagem real, fossem de boa aparência e fossem cultos, fossem sábios, inteligentes. Então, aqueles que trabalhavam no palácio de Nabucodonosor, eles tinham sido escolhidos a dedo, né? E Daniel estava entre eles, né? A palavra de Deus destaca 4 jovens, além de Daniel: Mesaque, Sadraque e Abidnego. Logo no capítulo 1, a Bíblia nos mostra Daniel, mesmo estando num lugar desconfortável. Você imagina um garoto sendo arrancado da sua casa, do meio da sua família, e de repente tendo que experimentar a realidade de um serviço forçado. Essa era, na verdade, a realidade, a condição de Daniel. E como eu disse, ele é levado para trabalhar no palácio. E há quem pense assim: não, no palácio então ele era privilegiado, porque o serviço era mais leve. Não, ele estava muito próximo do rei, ele estava muito próximo daquele que liberava uma palavra, uma sentença de morte. Então qualquer deslize de Daniel enquanto escravo, porque não se iluda, mesmo estando no palácio, ele era escravo, ele exercia um trabalho forçado. Então você pensa, qualquer deslize dele era morte, qualquer deslize dele era cadeia, era prisão. Eu me lembro de uma vez que eu orei por um irmão que é agente penitenciário, e ele trabalhava, se eu não me engano, no galpão da Quinta. E uma vez ele entrou no meu gabinete, ele tremia, sabe, porque a pressão era gigante sobre ele. Eu não sei aqui quantos sabem, mas ele me passou que de tempo em tempo, eu não sei se é uma vez por semana, não sei se é todo dia, um agente penitenciário ele tem que fazer a contagem dos presos. Então ele tem que literalmente entrar dentro da cela, trancar a cela, ele dentro, e ele tem que contar todo mundo e depois sair. E há uma animosidade, sabe, né? Infelizmente, né? A gente sabe que hoje o serviço ele é mal administrado, e a gente também está falando, infelizmente, de uma junção de pessoas que não necessariamente se deixaram ser tratadas, algumas outras injustiçadas. Pensa num barril de pólvora. E para o irmão isso era muito tenso, né? E eu me lembro de uma vez, já tem um tempo considerável, que ele veio aqui orar e pedir: pastor, eu queria ser transferido, eu estou gerando crise de ansiedade, eu estou gerando, né, sérios problemas emocionais. E a gente começou a orar, e no primeiro momento o objetivo da oração era que ele fosse transferido para um presídio um pouquinho mais tranquilo. E o que estava na mente dele era o presídio ali de Benfica.
né? Eu também não sou muito entendido do assunto, mas pelo que eu me lembro e pelo que ele me falou, era um presídio onde tinha uma certa tranquilidade. Por exemplo, o ex-governador Sérgio Cabral ficou preso lá, né? Então, eu não sei exatamente quais são as exigências, né? Se tem que ter segundo grau, eu não sei, mas por conta dessas questões todas, parecia, né? Há quem diga que é o presídio dos famosos, né? Parecia um serviço mais tranquilo. O fato é, ele foi transferido para lá e um tempo depois ele voltou no gabinete e ele disse: pastor, o senhor não faz ideia, a pressão é absurdamente maior, porque existe uma corrupção, né? E ao mesmo tempo o olhar da mídia está ali por conta dos presos, né? Você imagina o governador do estado do Rio de Janeiro sendo preso, o olhar da mídia todo lá, e eu não estou falando coisas assim, aqui que vocês não conheçam ou não saibam. Isso foi notificado, tem aquela coisa toda de regalia daqui, regalia de lá, e entra comida e sai comida, e tinha queijo suíço, que não sei o que, bababá. E numa dessa, o agente penitenciário é o que segura o lado mais fraco da corda. Porque se tem um problema, se explode qualquer tipo de corrupção ali dentro, né, vão bater lá no agente penitenciário. E muitas das vezes o camarada nem tem culpa, ele está ali trabalhando, mas o sistema foi corrompido e ele acaba tendo que responder por conta disso. O fato é, ele voltou no meu gabinete pedindo: pastor, ora. Porque Deus ouviu a nossa oração, a gente foi transferido, né, eu fui transferido, mas eu pedi errado, pastor, porque a pressão é maior ainda. E aí a gente orou, e aí Deus foi fiel e foi amoroso, e ele foi transferido pela segunda vez, e aí sim ele saiu do sistema, foi trabalhar na parte burocrática e tal, e ele, bem, até a questão mesmo de tempo, de poder vir à igreja, de atenção à família, tudo melhorou. Mas por que eu me lembrei dessa situação? Porque ser escravo no palácio, num primeiro momento, pode parecer uma certa tranquilidade, mas não. Você imagina a pressão que estava sobre eles. Eles entram no palácio, o capítulo 1 nos mostra que é logo oferecido a eles, né, a Daniel, seus amigos e tal, aqueles que foram escolhidos a dedo para servir no palácio, foi oferecido o cardápio, a comida do palácio, e eles se posicionam e eles dizem: não, a gente não vai comer dessa comida, nós temos os nossos princípios, nós temos o nosso Deus, nós não vamos nos contaminar. E a palavra de Deus nos mostra que isso coloca inclusive o responsável ali pela alimentação deles em perigo. A Bíblia diz que o homem olha para Daniel, para Sadraque, Mesaque e Abednego e diz: vocês precisam me ajudar, porque se vocês não comerem da comida que eu estou oferecendo, se vocês comerem da própria dieta de vocês, e se vocês não engordarem, se vocês não ganharem peso, se vocês emagrecerem, se o rosto, se o semblante de vocês não for saudável, é a minha cabeça que está em prêmio. E aí Daniel diz: não, nos dá 10 dias. Se em 10 dias não estivermos com uma aparência melhor do que qualquer um dos outros, então você pode fazer conosco o que você quiser. E diz a palavra do Senhor que depois de 10 dias, eles estão em melhor condição física do que todos os outros. Você pensa numa pressão, eu estou num lugar onde eu não posso comer o que me é oferecido, e se o que eu comer não der o resultado que eles esperam, eu posso morrer. Mas a boa notícia que eu tenho para você, a boa notícia que a Bíblia traz para nós, é que independente do lugar, Deus vai sempre estar conosco. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: pode ser na prisão, diga para ele, pode ser na escravidão, se Deus estiver com você, seus resultados serão os melhores, sua aparência será a melhor, não vai te faltar a força de Deus. Será que você pode glorificar ao Senhor por isso?
O versículo 19 do capítulo 1 diz: o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram os nomes, na verdade, dos 3 amigos, os nomes judeus dos 3 amigos, de modo que eles passaram a servir diretamente o rei. Eu não sei se você está entendendo, mas dentro dessa adversidade, Deus pode liberar sobre a sua vida uma palavra de honra, uma palavra de exaltação. Irmãos, a história toda de Daniel é marcada com a exaltação mesmo na escravidão, com a exaltação mesmo na adversidade. Eu já preguei sobre isso. Quando você vira a página, chega no capítulo 2, um outro problema é apresentado para Daniel e uma outra provação se levanta diante dele. O rei tem um sonho e decide que alguém tem que descobrir o sonho. Ele não vai contar. O sábio, o adivinho, ele tem que descobrir o sonho que o rei teve e ainda apresentar a interpretação desse sonho. Não tem um sábio da Babilônia que consegue. Então Daniel se levanta e ora junto com seus amigos. Deus dá a Daniel a revelação. Ele não só conta para o rei o sonho que ele teve, como dá também ao rei a interpretação. Você imagina a pressão: se você não me der a interpretação, se você não adivinhar o sonho que eu tive, você vai morrer. Quantas vezes no nosso trabalho nós somos desafiados a dar um retorno que aos nossos olhos humanos não podemos dar. Pessoas nos cobram coisas que ainda não fomos preparados para desenvolver. É nessa hora que Deus entra, é nessa hora que o Senhor se levanta. Segura na mão do seu irmão, diga para ele: Deus não vai te deixar envergonhado. Mesmo que o homem tente armar contra a tua vida, Ele vai liberar a resposta. Deus tem a resposta. No verso 49 do capítulo 2, o texto diz: então o rei colocou Daniel num alto cargo e cobriu-o de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Eu não sei, sabe, queridos, como você enxerga, como essa palavra chega ao teu coração, mas quando eu leio, eu percebo: posso estar preso, posso estar na escravidão, posso estar sendo testado, posso estar sendo provado. Deus não me abandona, e o final dessa história é que eu vou prosperar. O final dessa história é que quem estiver à minha volta vai prosperar. Seja profeta na vida de alguém. Segura na mão do seu irmão e diga: esse ano ainda Deus vai prosperar tua vida, tua casa. Meu Deus, meu Deus. Eu estava meditando na palavra que eu teria que pregar hoje. O Espírito Santo estava sendo muito objetivo comigo. Sabe, eu amo estudar a palavra do Senhor, e eu amo quando Deus, através de um estudo, traz uma informação, traz uma revelação. Mas eu amo também quando o Senhor é objetivo, quando o Senhor é simples, direto. Abra a tua boca e só diga: vai prosperar. Alguém vai perguntar assim: e a mensagem dessa noite? Deus disse que eu vou prosperar. Deus disse que no meio da luta, no meio da prova, eu vou prosperar. Existe possibilidade de sermos exaltados no meio da adversidade. Eita, até o final desse culto você vai se cansar um pouco de falar com o teu irmão. Olha para ele e diga: essa prisão não vai te prender. Como assim, pastor? Prisão não prende? Essa não.
estão achando que estão te prendendo, na verdade estão te fortalecendo. Estão achando que estão te prendendo, na verdade estão deixando Deus trabalhar no teu caráter, na tua mente. É uma leve e momentânea tribulação. Tem hora para acabar, tem hora para terminar, e já está produzindo um grande peso de glória. Levanta a sua mão e, como um bom pentecostal, diga: vem glória aí. Diga: vem glória aí. Vem glória. Pastor, mas está doendo, pastor, está difícil. Eu sei que você quer que acabe. Eu sei que você quer sair dessa provação. E eu infelizmente não posso dizer para você que vai acabar hoje. Eu não posso declarar para você que vai acabar amanhã, porque o tempo pertence ao Senhor. Mas o que eu tenho de Deus para te dizer, o que eu posso te falar com toda certeza, é que enquanto você estiver no meio dessa prova, você não vai estar sozinho. Você vai ter a companhia do provedor. Você vai ter a companhia do que sara, do que cura. Você vai ter a companhia daquele que tem todo o poder no céu e na terra, daquele que é dono do ouro e da prata. A cada instante, a cada momento, sinais serão liberados. Aguenta firme, eu estou com você. Estou com você, estou com você, estou com você. Pergunta para o teu irmão: vai acabar quando? Responda para ele: não sei. Agora diga com fé, mas sorria. Deus está conosco. Deus está conosco. Não vai faltar honra. Não vai faltar exaltação. Pastor, mas estão me perseguindo. Mas eu estou longe da minha família. Pastor, mas está difícil. Se prepare para um tempo de honra. Deus está no controle. Parece uma frase de efeito. Parece que é da boca para fora. Não, é verdade bíblica. Deus está no controle. Todos aqueles que tiveram o privilégio de ver o trono de Deus, viram o trono de Deus ocupado. Ninguém viu o trono de Deus vazio. Todos que viram o trono de Deus, viram Deus assentado no trono. Por quê, pastor? Porque Ele não perde a majestade. Ele não perde a soberania. De repente, na hora da prova, podem te procurar, não te encontrar. Ele não. Socorro bem presente na angústia. Sempre presente. Aí o capítulo 6... que é o capítulo que a gente leu, chega, e como se não bastasse, está fora da terra. Como se não bastasse estar longe da família, quando vem a exaltação, vem também a inveja. Você está longe da sua casa, você está longe da sua família, você ainda está vivendo 3 pontinhos, você ainda está vivendo em definição. Mas Deus, para fortalecer a tua fé, de vez em quando vai demonstrando amor e liberando exaltação, liberando honra. Aquilo é o refrigério, aquilo ali é o oxigênio, é o que te faz permanecer, continuar. Só que é como se não bastasse, nesse período ainda, porque ainda não é período de plenitude, ainda é período de prova. Ainda é período de teste, ainda é período de desconforto. Mas tem honra porque Deus é fiel, tem honra porque Deus, Ele não admite ver a nossa fé esmorecendo. Então Ele vai liberando coisas, sabe, sinais para a gente continuar. Só que esses sinais, que na verdade só serviriam, só são liberados para manter a nossa fé, para nos manter de pé, eles começam a despertar inveja nos outros.
Só Deus sabe, tu está no meio da prova, é no meio da prova. Sabe, teve uma irmã que bateu agora no meu gabinete, ela falou assim: pastor, eu quero agradecer ao Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pelas palavras que Deus tem colocado na sua boca, porque tem acontecido, sabe, coisas grandes aqui na minha vida, o senhor não vai acreditar, pastor. Eu tive vontade de comprar um apartamento, fui procurar no banco se eu conseguir um financiamento, pensa em algo impossível. Mas não é que saiu, pastor. Agora eu tenho que vender a minha casa. Eu vim aqui para o senhor orar, para Deus abençoar, e eu sei que eu vou vender a minha casa, e daqui a 5 meses a chave vai estar na minha mão, e eu vou estar aqui glorificando ao Senhor. Quero agradecer, porque eu comecei a trabalhar, eu pedi a Deus para me colocar no emprego, uma palavra foi liberada, eu recebi, tomei posse, comecei a trabalhar, só que trabalho na limpeza, mas alguém já disse para mim que daqui a alguns meses vão me colocar na recepção, e eu sei, pastor, que Deus vai me dar essa graça, eu vou crescer lá dentro do meu trabalho, e outra coisa, eu vou começar a estudar, e eu vou ir para o RH, e eu vou crescer. Sabe, queridos, ela foi falando, aquilo ali foi aquecendo a fé do meu coração, porque eu já tinha recebido a palavra para compartilhar com os irmãos, e na hora da oração, eu disse para Deus: Senhor, abre a mente da tua filha, dá espírito de inteligência para ela estudar informática, para ela estudar inglês, para ela fazer uma faculdade. Sabe, porque às vezes a gente nasce num lugar, a gente cresce num ambiente, onde o que a gente mais ouve é que nada vai acontecer na nossa vida, a gente não vai chegar a lugar nenhum, daquele tetozinho a gente não passa, a mãe não passou, a avó não passou, a bisavó não passou, você também não vai passar. Só que Deus me manda te dizer que na tua geração a história muda, Ele está ampliando teus horizontes. Esse tempo que você está passando é de preparo, e Ele vai liberando honra, Ele vai liberando exaltação para você não esmorecer, porque o que o diabo quer é que você se entregue, que você desista, mas você vai permanecer, e eu e você estaremos aqui nesse altar, levantando a chave, consagrando a casa, o apartamento, o carro, agradecendo ao Senhor, porque Ele prosperou a sua vida. Eu creio num Deus que faz. Aí eu fico imaginando, a irmã ainda está no meio da prova, ela ainda está no meio da luta, mas aí agora saiu uma carta, um financiamento, já é o suficiente para o invejoso se levantar. A irmã está no meio da prova, mas abriu uma porta de emprego para ela, está trabalhando na limpeza, e aí de repente o patrão disse: olha, eu estou olhando para você e estou percebendo que eu posso te puxar para a recepção. Já é o suficiente para levantar a inveja. Você levanta o olho, olha para o céu, e aí você pergunta: meu Deus do céu, estou na prova, aí vem só uma gotinha, e aí já vem o invejoso. Eu estou na prova, a coisa começa a melhorar um pouquinho, e já vem um assassino de sonho. É porque o texto nos mostra, querido, que Daniel era escravo, longe da família, longe da casa, estava vivendo em condições adversas, mas Deus liberou sinais de honra, sinais de exaltação. Era um tratamento de Deus com ele. Era um diálogo, era só Deus e Daniel, Daniel e Deus. Mas vêm os enxeridos, os invejosos que não tem nada a ver com a tua vida, com a minha vida, com a vida de Daniel, se metendo onde eles não foram chamados. Olha que absurdo. Versículo 3 do capítulo 6 diz assim: ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo. Presta atenção, o rei planejava. O rei nem tinha colocado ele ainda, mas planejava colocá-lo à frente do governo e de todo o império. Diante disso, por causa disso, ou seja, a ação deles é pela inveja, é por causa da inveja. Os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Olhavam para Daniel para tentar desqualificar Daniel, mas eles não achavam nada. Aí diz o texto, para a gente ganhar tempo, deixa eu te falar, que eles então pensam: a única coisa que Daniel não negocia é a sua fidelidade a Deus. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar fidelidade a Deus versus fidelidade ao rei. Obediência a Deus versus obediência ao rei. Porque eu sei que aqui a gente pega ele.
A gente vai dizer que todo mundo tem que ser 100% fiel ao Senhor. Perdão, fiel ao rei. 100% obediente ao rei. E aí isso vai pegar Daniel, porque a gente vai proibi-lo de orar. E ele não vai parar de orar. Sabe por quê? Porque o invejoso sabe de onde você bebe. O invejoso sabe a fonte que te alimenta. E se ele não consegue achar em você motivo para te derrubar, humanamente falando, ele vai tentar te fazer negociar a fonte. Só que se você é crente, você sabe, se tem uma coisa que eu não posso negociar é a fonte. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você conhece a história, sai o decreto, eles convencem ao rei a sancionar um decreto. Ninguém pode orar. Qualquer prece só pode ser direcionada ao rei. Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu pergunto a você, ele parou de orar? Não, continuou orando. O texto diz que ele tinha o costume de orar com a janela aberta, voltado para Jerusalém. Era a conexão dele com a sua terra natal. Ele estava vivendo numa adversidade, mas não queria se esquecer da sua raiz, da sua origem. Então ele abria a janela em direção a Jerusalém e ele clamava ao Senhor. Ah, mas não pode clamar. Você não clama, eu vou continuar clamando. E aí os homens foram lá, viram ele clamando, tiraram foto, filmaram, mandaram para o rei e disseram, ó, desobediente. E ó, o senhor não pode aliviar dele não, tá? Porque afinal de contas, como vai ficar um rei persa sancionando um decreto e voltando atrás? Eles colocaram o rei num beco sem saída. A Bíblia diz então que o rei dá a ordem de lançar Daniel na cova dos leões, mas vai para casa e fica agoniado, angustiado. Ele não queria fazer isso. Porque para o rei, a fidelidade de Daniel era clara. Ele sempre foi obediente a mim, ele sempre foi fiel a mim. Agora, vocês estão querendo me colocar contra o Deus dele. Só que armaram, o rei não teve para onde correr. Eu não sei se você está se vendo nessa situação. Mas sabe quando você é colocado numa situação e quando pressionam pessoas que podem definir se você vai crescer ou não, financeiramente falando? Pressionam pessoas que podem definir se você vai crescer ou não, profissionalmente falando. E aí essa pessoa, ela queria investir em você, mas armaram de um jeito, criaram um circo, colocaram essa pessoa numa posição que ela olha e ela diz, eu queria ajudar, mas eu não posso, porque se eu ajudar, aí vai ter uma confusão aqui na firma. Irmãos, até ministerialmente falando, eu já vi situações assim, onde lideranças, pastores são pressionados. Não faz isso não, porque se fizer isso a gente vai ficar triste. Se fizer isso, vai ter que fazer para o outro também. Se fizer isso, e aí a pessoa fica pressionada, então não posso fazer. Ué, como eu não posso fazer se ele é um escolhido? Se ele está se destacando? Dentro de casa, às vezes pais são pressionados, o pai é pressionado, a mãe é pressionada, porque não deu para ele, vai ter que dar para mim também. Aí o pai diz, eu não vou dar para ele porque o outro vai ficar triste. Mas o outro está fazendo por merecer e o outro não está. E às vezes a gente, sabe, vai recuando diante dessa ameaça. O rei vai para casa e ele vai para casa triste, porque ele queria investir, mas ele está sendo impedido de investir. Ele não queria fazer mal, mas está sendo obrigado a fazer mal. É uma estratégia maligna. Lança ele na cova dos leões. Sabe, queridos, aí a gente está falando da escravidão dentro da escravidão. Ele já estava escravo, só que agora ele é um escravo dentro de uma cova selada por uma pedra. Ele já era escravo, agora ele é escravo dentro de uma cova selada por uma pedra cheia de leões. Eu fico imaginando, sabe, se alguém perguntasse para Daniel, e aí Daniel, o que você tem a dizer? Talvez ele diria assim, preferia não ter honra nenhuma. Se eu soubesse que ia parar aqui dentro, eu preferia não ser governador de nada.
Não sei quantos aqui já viveram essa experiência, mas sabe quando alguma coisa é colocada na sua mão, e num primeiro momento ela é boa, mas a luta se levanta de uma maneira tão tremenda que você pensa assim, eu preferia que nem tivesse sido colocado na minha mão. Sabe? Porque vem um problema daqui, vem uma situação dali, e aí você pensa assim, não, meu Deus do céu, se eu ficasse quieto lá no palácio, lá no início, quando estava só eu, Sadraque, Mesaque e Abednego, quietos lá, mas foi o rei, primeiro Nabucodonosor, depois Dário, um atrás do outro, querendo me exaltar, me exaltar, me exaltar. Tudo bem, eu sei que era o sinal do amor de Deus, mostrando para mim, mesmo numa terra estranha, eu posso te prosperar, mas o combo, o pacote, é pesado, porque, meu Deus do céu, os caras armaram essa situação, e agora eu estou indo para a cova dos leões. Sabe, é igual novela, essas novelas da Record, né? É igual The Chosen, mostra a Bíblia, mas o pessoal dá uma florida e tal, né? Licença poética, então me permita ter a licença poética, mas imagina, o rei, ó, com a lágrima escorrendo aqui, dizendo, vai Daniel. E Daniel perguntando, tem certeza? Aí ele, vai Daniel. Chorando. Eu imaginando, sabe, Daniel com toda a sua fé também. Porque, irmãos, a gente lê a Bíblia e a gente sabe do resultado, e sabendo do resultado, a gente encara os personagens como super-heróis. Mas quando eu mergulho, sabe, na história bíblica, eu não consigo ver, sabe, um Daniel dizendo, tá tranquilo, vamos embora, vem leãozinho. Não. Quando eu mergulho na história, eu vejo um Daniel, mesmo com toda a sua experiência, ó, lágrima rolando. Quer dizer que eu vou acabar assim? Eu vou acabar desse jeito? Irmãos, eu ouso dizer que, se alguém perguntasse, e aí Daniel, quer entrar? Daniel diria, eu não. Se o rei dissesse assim, vem cá filho, ó, entra não, fica do lado de fora, vou rasgar o decreto. Bom, de repente Daniel ia dar um culto de ações de graça, Deus mudou a sentença. Essa marra toda de que não, eu vou dançar no meio do leão. Quem é que vai pagar para ver, irmão? Eu imagino, sabe, um drama. O rei indo para casa, chorando. Estou fazendo uma coisa que eu não quero fazer, mas eu não tenho mais o que fazer. Vai morrer. Já era. Não tenho o que fazer. Eu vou dizer uma coisa para você. Nesse momento, humanamente falando, você tem razão para reclamar. Nesse momento, humanamente falando, você tem razão para murmurar. Eu fui trazido à força para cá, eu fui colocado sem querer ser colocado, eu só obedeci a Deus, Deus é que decidiu me honrar, eu não pedi nada, não pedi para ser governador, não pedi nada, Deus decidiu me honrar, aí vem os invejosos, se levantam contra mim, armam contra o rei, e agora o rei me joga, Senhor, eu não estou te entendendo. Até aqui eu estava entendendo, sabe, sou escravo, mas estou tendo acesso à prosperidade, o Senhor está forjando meu caráter, mas agora eu não estou te entendendo. Agora está tudo escuro. Eu não sei se tem alguém vivendo uma situação de escuridão. Sabe quando você não enxerga? Não tem uma luz. Eu fico imaginando, sabe? Daniel entrando na cova. Eu não sei como é que foi o processo. A Bíblia não dá o detalhe. Eu não sei se foi assim. Os leões já estavam lá dentro e jogaram Daniel. Ou se então Daniel entrou e trouxeram os leões e jogaram ele. Mas eu fico imaginando o momento em que estava Daniel, os leões e a pedra foi encostando, a luz foi apagando e vum, acabou, já era. De repente tem alguém assim, nessa situação, não tem solução, é beco sem saída, já era, não tem para onde correr, me trancaram nesse lugar e jogaram a chave fora, me trancaram nesse lugar, acabou. Você tem todo o direito, humanamente falando, de murmurar. Mas eu posso te dar um conselho? Independente do direito humano
de murmurar, você tem uma outra opção. A opção é clamar. A opção é orar. Olha para o teu irmão e diga para ele: o Deus de Daniel é o teu Deus. Diga para o teu irmão: ele continua vivo, ele continua operante, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sinto graça de Deus aqui nesse lugar. Levanta a sua mão e eu quero declarar: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você pode não estar entendendo nada agora, mas Deus já está preparando solução para essa situação. Nada é impossível para o teu Deus. Ele manda te dizer: agindo eu, quem impedirá? Nada e ninguém vai impedir, nada e ninguém vai impedir. Vai amanhecer. Versículo 19 do capítulo 6 diz: logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde te livrar dos leões? Se eu estivesse escrevendo o enredo de um filme, eu colocaria essa fala, e depois dessa fala, eu ia colocar uma orquestra. Silêncio. E aí, de repente, lá de dentro da cova, Daniel responde: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus, e também contra ti, meu rei, não cometi mal algum. Comece a glorificar ao Senhor, porque um tempo de justiça está sendo liberado sobre a sua vida. Deus viu que você não cometeu mal algum. Segura na mão do seu irmão e diga para ele: a inveja não vai te deter, a calúnia não vai te derrubar. Sacode a mão do seu irmão e diga: Deus conhece a tua essência. Profetiza, diga: vem justiça do céu sobre a sua vida. Se prepare para ser marcado pelo favor de Deus. Espalha isso, fala para 6 pessoas diferentes. Vem justiça de Deus sobre sua vida, sobre sua casa, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida profissional, sobre o seu ministério. Para terminar, olha para mim. Não se trata de vingança. Ninguém aqui está com sede de vingança. Amém? Pastor, mas o invejoso, entrega ele na mão do Senhor. Ninguém aqui está com sede de vingança. A gente tem sede de justiça. A gente não tem sede de vingança. Está resolvido. Deus mandou o anjo, fechou a boca do leão e me livrou, porque eu fui acusado de algo que eu não fiz. Eita! E pode ter certeza, toda vez que te acusarem de algo que você não fez, a acusação não vai permanecer. Vem justiça. Ninguém aqui está com sede de vingança, mas você conhece o Salmo 23? Davi escreve dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos.
não é vingança, não é esfregar na cara deles, mas eles precisam saber o Deus que eu sirvo. Olha para o teu irmão, diga para ele assim, mas vão saber o Deus que você serve. O texto diz, o rei muito se alegrou, ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele ferimento nenhum. Se eu tivesse no teu lugar, eu já tinha dado um glória a Deus bem grande. Sabe o que significa? Você vai sair dessa prova sem ferimento nenhum. Pastor, mas eu estou ferido. Ele vai fechar a ferida. Pastor, mas eu tô angustiado, eu estou ansioso. Ele vai te curar da alma. E é hoje, hein? É hoje. Porque no final dessa peleja não vai ter ferida nenhuma. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, mas você não estava na cova? Não, porque não tem nem um arranhão. Não tem nada. Deus é maravilhoso. Pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e com os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo da cova, os leões atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Pastor, o senhor falou que a gente não tem que se vingar, mas quem disse que foi Daniel? Eu sei se você está entendendo, mas o caluniador, ele acha que mexeu contigo, mas ele mexeu com Deus. O invejoso acha que mexeu contigo, mas ele mexeu com Deus. E aí está na mão de Deus. E uma coisa que eu aprendi desde pequenininho, queira cair na mão do homem, mas não queira cair na mão de Deus. Porque Ele é vingador. Ele não é vingativo, porque o vingativo é aquele que não perdoa. O vingador é aquele que faz justiça. E entenda, o que é justo, é justo. Preste atenção. Eu fico imaginando Daniel dizendo, nem precisava, rei, mas eu quero. Eu quero. Porque mexeu contigo, mexeu comigo. Sabe, infelizmente, algumas pessoas vão ter que passar pela justiça de Deus. E o que eu quero que você entenda é que não tem a ver com vingança, mas tem a ver com reconhecimento do Deus que você serve. Ninguém mexe com teu Deus e sai impune. Ninguém mexe com teu Deus e sai como se nada tivesse acontecido. A Bíblia diz isso. Isso está claro. E aí, para a gente fechar. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Fala para o teu irmão isso. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, fala baixinho para ele, diga assim, todo mundo vai ficar sabendo. Cadê o tecladista? Foi arrebatado? Dá um lá maior aí, pastor Anderson. Fala para o teu irmão, todo mundo vai ficar sabendo. Versículo 25, para fechar, diz assim, então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, repita comigo, todas as nações. Ele investiu um dinheiro, hein? Eu quero carta para todo mundo. Manda carta para geral, todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Ele chamou tradutor para poder escrever cartas para todos os povos, para todas as línguas. Paz e prosperidade a todos. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus
de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. E ele foi quem livrou Daniel do poder dos leões. Eu quero que você receba essa palavra. Quem vai fazer propaganda a teu respeito vai ser o teu Deus. De novo, fala baixinho. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Todos hão de ver quão grande é o teu Deus. Você pode colocar de pé.